Andor é a nova série do Star Wars que vai sair no Disney Plus e possivelmente é a que mais destoa de tudo que a gente conhece dentro desse universo, que eu vejo como algo positivo e vou trazer minhas primeiras impressões sem spoiler agora para vocês. Eu amo Mandalorian de coração. Quem acompanha o canal sabe disso, de acompanhar toda semana aquela aventura e comentar sobre aquilo que vai trazer Jedi, vai trazer a força, sabre de luz, só que cai num lugar conhecido e cômodo, o que não é necessariamente ruim, mas eu sinto que Star Wars, de uma maneira geral, após a aquisição da Disney principalmente, talvez um pouco antes, caiu muito nesse lugar de sempre ter que recorrer a esses elementos constantemente. Sempre tem que ter um Jedi, tem que ter um sabre de luz, tem que ter alguma coisa sobre a força. Ele fica meio que refém dessa mesma estrutura narrativa, desses mesmos elementos, que evita com que ele possa explorar esse universo gigantesco que ele tem. Rogue One, de 2016, foi um filme que conseguiu sair um pouco disso, mas aí a gente chega no final que tem aquela sequência maravilhosa com Darth Vader, que acaba sendo o que as pessoas mais lembram do que exatamente do filme. E aí, mais uma vez, é uma questão de ter o Sith, de ter o sabre de luz, usando a força e tudo mais, que é muito bacana. Mas eu quero ver coisas diferentes. Que é esse espaço que eu vejo que Andor acaba se encaixando, que tem como criação o Tony Gilroy, que é o mesmo responsável pelo roteiro de Rogue One, que a gente vai acompanhar essa história anterior do Cassian Andor, nessa jornada dele diante da construção, do início da Aliança Rebelde. Os 3 primeiros episódios, que vão sair todos de uma vez, servem para setar esse lado particular do universo e o seu personagem principal, que a gente vai alternando entre flashbacks do passado dele em seu planeta natal, com ele no tempo presente, tendo que lidar com consequências de uma atitude que ele tem, que pode dar início a uma rebelião, por conta que ele está em busca de um objetivo em particular, de uma pessoa em particular que ele está tentando encontrar. Rapidinho, antes de eu continuar, deixa um joinha, não custa nada, é rapidinho e ajuda muito o canal. E essa leve inicial de episódios de Andor, pra mim, tem pontos positivos e negativos. O que eu acho que é interessante é justamente que é um começo que está muito interessado em apresentar aquele mundo, aqueles personagens que vivem ali. É uma série que coloca aquele planeta, que é uma outra coisa que eu gosto bastante, que é finalmente a gente fora de Tatooine, que eu não aguento mais passar por Tatooine, parece que só existe esse planeta nesse universo gigantesco, então traz um pouco um ar diferente e ver a vida daquelas pessoas que vivem nesse planeta, que eles meio que têm sucatas de naves que eles têm que ficar recolhendo e dividindo e repartindo e tal. Isso eu acho bacana porque traz um senso de vida acontecendo, de cotidiano, que não é tão comum assim em Star Wars, é algo mais cadenciado mesmo no ritmo inicialmente. Só que ao mesmo tempo eu sinto que os 2 primeiros episódios, eles são cadenciados às vezes até demais. É um slow burn, sabe? Tipo, é uma tensão que vai sendo construída muito vagarosamente, muito aos poucos. E pra mim, teve uns momentos ali do final do primeiro, sendo que o final do primeiro episódio é muito bom, mas entre o final do primeiro episódio e ali uma parte do segundo, que tava um pouco entediante de ser visto. Mas eu acho que se você tá afim de ver, vale a pena insistir até chegar no terceiro episódio, que aí é no terceiro que eu acho que as coisas de fato engrenam e você tá capturado para acompanhar essa história. Os 2 primeiros servem muito, como eu disse, para setar esse mundo e ir preparando as coisas, mostrar os personagens, começar a construir um certo conflito para aí chegar ao terceiro e tipo, arrematar tudo. A tensão no terceiro episódio ela é muito bem orquestrada, onde as peças vão se encaixando e a partir desse ponto que eu acho que de fato a trama engrena, ela começa a andar. E não é à toa que saíram os 3 episódios juntos, porque eles funcionam como um arco inicial da história do Andor, que eu acho que deveria ter sido lançado como um único episódio, em vez de ter lançado em 3 episódios, porque eu sinto que o ponto que acaba o primeiro, para depois começar o segundo, e o ponto que acaba o segundo, para depois começar o terceiro, poderia ser uma história só contínua, não precisaria ter essas pausas entre essa história dentro desse arco inicial, que é meio desnecessário. Mas aí quando tudo se encaixa, e aí a gente começa a ver as coisas acontecendo, é quando de fato a série começa a empolgar. Porque dá pra sentir que os personagens começam a chegar num ponto que vai ser explorado, imagino eu e espero eu, pelo restante da temporada em questão de perdas, de conflitos que são meio que construídos nesse terceiro episódio do lado da força, do lado bom assim, da aliança contra o Império e quem tá do lado dos vilões. O Diego Luna retorna ao Andor e ele tá bem dentro da série, eu acho que
tem todo esse desafio de você fazer um personagem num ponto anterior do que ele estava no filme que a gente acompanha, e é interessante ver como ele é todo escorregadio, ele é todo ligeiro para conseguir mentir, para conseguir se safar, para fazer as coisas que ele quer, e a série dá a entender que, tipo, esse é um comportamento recorrente do personagem, até mesmo a angústia que ele tem que passar por ele estar procurando alguém que ele não está conseguindo encontrar, e principalmente essa angústia dele estar numa situação que pelo jeito ele não vai conseguir simplesmente escapar. Teve um outro ator também nessa leva inicial de episódios que eu gostei, que é o Kyler Solen, que faz o Karn, que é meio que esse detetive oficial do Império, que traz essa outra perspectiva, esse lado do Império que eu achei bem curioso inicialmente, porque tem toda essa questão que ocorre um incidente envolvendo o Endor, e aí esse detetive oficial, o Karn, ele quer investigar isso e o superior dele fala para não deixar isso para lá porque é muita burocracia que eles vão ter que se envolver e tal, que eu achei curioso, inclusive. Mas ainda assim ele tem essa ânsia, esse desejo de querer resolver isso. Então ele vai resolver essa questão, tentar resolver no caso, né? Que leva o personagem também por uma jornada que eu acho curioso, que é quase como se fosse a gente acompanhando a origem dessas duas figuras que vão meio que se tornar antagônicas provavelmente durante a temporada, que seria algo interessante de ser visto, dessa jornada inicial do Endor indo para o caminho da Aliança Rebelde, da rebelião, enquanto que esse outro personagem indo mais fundo talvez do lado do Império. E no fim, minhas primeiras impressões dessa leve inicial de episódios de Endor são positivas. É uma série mais madura, é uma série mais adulta, tem o lance lá nos momentos dos personagens atirarem na cabeça, tipo, a sangue frio de outros. Não mostra exatamente, mas mostra, e isso tudo acaba sendo diferente do que você espera em Star Wars. E a mudança de cenário também eu acho que é algo que contribui muito, a não ser que chegue em algum determinado momento durante essa primeira temporada que vão ter 12 episódios, que aí eles voltem pra Tatooine, aí eu vou ficar um pouco de saco cheio. Mas no geral eu acho positivo. É só mesmo essa passagem ali do primeiro e segundo episódio que tem uns pontos que são meio arrastados, é meio entediante. Mas se você insistir, se esforçar para ver os três como um arco só, quando chega no terceiro, as coisas engrenam de uma forma incrível e o final do terceiro episódio é maravilhoso. E é isso. Quando vocês assistirem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Endor, desse começo da série. Assine o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Que a força esteja com vocês. Tchau, gente.